Bom dia, meus caros, bem-vindos aqui de volta ao nosso canal. A gente hoje vai dar continuidade aí à matéria da Primeira Guerra Mundial. Na última aula a gente parou quando falávamos a questão do surgimento desse sentimento de nacionalismo e militarismo, desculpa. Trabalhamos a questão da guerra franco-prussiana, a relação entre o imperialismo e o surgimento da Primeira Guerra Mundial, o surgimento das primeiras rivalidades, a questão da ascensão da Alemanha e da questão da ruptura do rompimento desse equilíbrio europeu que então existia. Peço que vocês peguem o nosso esqueminha lá de volta para a gente continuar a nossa aula, aquele esqueminha que a gente estava fazendo lá em Inglaterra, França, Rússia, Alemanha, Itália e Império Austro-Húngaro. Eu parei com vocês quando a gente descrevia a questão do redentismo italiano, dos territórios de Trento, Trentino e Istria, então desse pan-germanismo, dessa ideia do pan-eslavismo, dessas disputas que emergiam em função da afirmação do nacionalismo. E disse para vocês que essa questão do nacionalismo e do militarismo, surgindo juntas na Europa na segunda metade do século XIX, ela foi uma fórmula que se demonstrou muito complexa e ao mesmo tempo muito perigosa, porque é ela que resulta, é ela em grande parte, que vai levar à ascensão da Primeira Guerra Mundial. Continuando a nossa aula, a partir de pontos que a gente então não tinha estudado ainda, a gente tem que entender que outro ponto que também complexificava essas relações políticas e as relações entre os países nessa região aqui balcânica era uma heterogeneidade cultural, étnico-cultural muito grande existente dentro da região da Áustria-Hungria. A Áustria-Hungria, o Império Austro-Húngaro, era formado por diversas pequenas identidades étnico-culturais. Reunia dentro desse vasto domínio político húngaros, croatas, bósnios, romenos, tchecos, eslovacos, eslovenos. Então reunia ali pessoas com identidades muito variadas e com projetos étnico-culturais, projetos até mesmo políticos muito heterogêneos. Isso fazia com que o Império Austro-Húngaro fosse composto por disputas políticas internas muito complexas e que muitas das vezes gerava quase que uma guerra civil interna. Então era muito difícil para a política do Império Austro-Húngaro unir todos esses vários povos sob um único princípio de Estado-nação. Então essas relações elas também complexificam a questão política na região balcânica. Essa região balcânica ela vai ser a grande propulsora, é ali que vai começar a Primeira Guerra Mundial e ela vai gerar diversas tensões nesse momento que antecede a Primeira Guerra Mundial no mundo europeu. Para além de tudo isso, para além dessa questão do pan-eslavismo, da ideia de surgimento de uma grande nação sérvia naquela região, da heterogeneidade cultural do Império Austro-Húngaro, a região dos Balcãs ela era disputada, e isso se tornou muito mais intenso na primeira década do século XX, ela era disputada entre três grandes nações, a gente poderia dizer assim. A Rússia, conforme eu disse na última aula, tinha o desejo de dominar aquela região ou de estabelecer uma influência naquela região com a criação da Grande Sérvia, para que tivesse saída para o mar, uma vez que ela não conseguia fazer isso pelo norte, ela queria encontrar uma saída para o mar Mediterrâneo para poder escoar a sua produção. A gente precisa lembrar que nesse momento a indústria aeronáutica ainda estava em desenvolvimento, então você não tem aviões de carga que permitem essa maior circulação de produtos. Então os russos queriam essa saída para o mar para poder facilitar essas suas relações comerciais.
Por outro lado, a gente tem a Sérvia, conforme a gente falou na nossa última aula, que tem um projeto ali de construir uma grande Sérvia e chega a invadir em 1912 a região ao norte da Grécia, ali a região da Macedônia, e conquistar toda aquela área, o que gera tensões muito grandes no Império Austro-Húngaro, porque o Império Austro-Húngaro... eu vou passar aqui para o mapinha para a gente entender no mapinha, para ficar mais evidente para a gente. Deixa eu buscar um mapinha aqui que dê para a gente ver e entender essas relações que a gente está falando. Observe, tem uma Sérvia, conforme esse é o mapinha que a gente estava trabalhando na última aula. A Sérvia invade toda essa região aqui, que é a região que nós chamamos de Macedônia. Então a Sérvia já dominava boa parte desse território. Os russos queriam a saída para o mar, portanto apoiam essa expansão sérvia baseada no princípio do pan-eslavismo. O Império Austro-Húngaro ele tinha relações políticas, conforme a gente viu, muito complexas, disputas internas, disputas políticas internas. E havia um temor da Áustria-Hungria de que, se a Sérvia continuasse com esse desejo expansionista e construção dessa grande nação, esse poderia atingir os próprios domínios do Império Austro-Húngaro. Não só os sérvios invadindo esse território, mas como também os sérvios instigando disputas políticas entre esses diversos povos que queriam a sua identidade, que queriam formar os seus próprios países ali dentro daquele território. Então surge aqui, eu quero que vocês coloquem lá, um pouquinho separado aí no nosso esqueminha, a Sérvia, correto? A Sérvia, ela então se opõe ao Império Austro-Húngaro. Liguem Sérvia ao Império Austro-Húngaro e façam um xizinho no meio, porque ela é oposição ao Império Austro-Húngaro. A Sérvia, por sua vez, ela era apoiada pela Rússia. Então a gente vai ligar a Rússia à Sérvia, correto? Por que a Rússia apoia a Sérvia? Porque ela tem desejo de ter essa saída para o mar, ela se opõe nessa região. Na nossa setinha que liga a Rússia à Sérvia, não coloque em xizinho, deixa lá ligado, porque a Rússia está apoiando a Sérvia. E o Império Austro-Húngaro é oposição à Sérvia porque tem medo dessa possível invasão. As relações se complexificam ainda mais nessa área. Por quê? Repare que a Alemanha está aqui em cima. Olha onde está Berlim. Está vendo onde está Berlim? Então a Alemanha vai entrar nessa história dos Balcãs agora. Esse é o momento, como eu disse para vocês, que a Alemanha está em franco crescimento econômico, está em afirmação das suas indústrias, do seu campo industrial. E para ter acesso à matéria-prima para o desenvolvimento dessas indústrias, os alemães tinham a intenção de construir uma ferrovia que ligasse a cidade de Berlim até Bagdá. Então, essa ferrovia, para que eles queriam chegar em Bagdá? Para ter acesso a petróleo, para ter acesso a minério que existia nessa região oriental. Então, essa ferrovia passaria por dentro aqui do Império Austro-Húngaro, por dentro de todo o Império Austro-Húngaro, passaria pela Sérvia, Bulgária, a região aqui de Constantinopla, onde hoje é a Turquia, passaria por todo o Império Turco-Otomano, até chegar à região do Iraque, a cidade de Bagdá. Então a Alemanha tinha interesses também nessa região balcânica, com esse projeto de construção da ferrovia Berlim-Bagdá, o que colocava a Alemanha numa disputa direta com a Rússia. Então a gente vai ligar aqui agora a Alemanha, a Rússia no nosso esqueminha e fazer um xizinho. As duas vão se opor por quê? Porque a Rússia quer dominar a região balcânica para ter acesso ao mar Mediterrâneo. A Rússia quer dominar a região balcânica para ter acesso ao mar Mediterrâneo. Já a Alemanha quer domínio sobre essa região para a construção da ferrovia que ligasse Berlim, Bagdá, para ter acesso a petróleo, para ter acesso a minério, para o desenvolvimento das suas indústrias. Repare que a Alemanha, quando chega nesse mundo, só cria confusão.
A Alemanha chega no mundo criando confusão com a Inglaterra, chega no mundo criando confusão, se forma criando confusão com a França, logo depois cria confusão com a Rússia. Então ela está ali buscando o seu lugar no mundo e ao mesmo tempo se opondo a essas grandes nações que já estavam em disputa nesse território, já tinham as suas áreas de domínio um pouco colocadas. Observe que de todos os 3 países que nós colocamos do outro lado do nosso esqueminha, somente a Itália não tem relação com ninguém. A Itália, a princípio, ela está do lado aqui da Alemanha e do Império Austro-Húngaro, por quê? Por ter se formado em um momento muito parecido com o momento de formação também da Alemanha. E por ter também entrado nessas disputas de território, de área de domínio, do imperialismo. Então, a princípio, ela se coloca ao lado da Alemanha por ter um processo histórico que aconteceu no mesmo momento em que a Alemanha estava se afirmando enquanto país. Mas, a princípio, a Alemanha não está se indispondo contra... A Alemanha não, a Itália não está se indispondo contra outros países como a Alemanha vinha fazendo. A Itália só está buscando seu lugarzinho no mundo, ali, comendo pelas beiradas, mas nunca nunca é uma palavra muito forte, mas não se colocando em uma posição de disputa, de enfrentamento contra outros estados, como a Alemanha vem fazendo. Então, a Europa, aos poucos, esse clima de tensão vivenciado pela Europa, a partir de 1880, esse clima de tensão ele vai girando a aproximação entre países e a formação de 2 blocos. Esses blocos eles se formam muito de acordo com interesses políticos, econômicos, geopolíticos em comum. Aqui vai haver uma aproximação baseada num princípio que a gente utiliza no nosso ditado popular. O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Já o amigo do meu inimigo é também meu inimigo. Então, agora a gente vai usar o esqueminha aí que a gente começou a desenhar e a rascunhar na última aula. Repare que, de um lado, eu tenho a Alemanha. A Alemanha se indispôs com a Rússia, a Alemanha se indispôs com a França, a Alemanha se indispôs com a Inglaterra. Se todo mundo aqui é inimigo da Alemanha, esse grupo que é inimigo da Alemanha, ele vai se unir em um bloco comum, que a gente vai chamar de tríplice entente. Entente significa acordo militar. Então é um acordo militar formado por 3 países: Inglaterra, França e Rússia. Por que Inglaterra, França e Rússia se unem a partir de 1893? Entre 1893 e 1907 é a assinatura desse acordo, são as discussões que formam esse acordo. Porque esses 3 países estavam receosos do poder que a Alemanha vinha ganhando nesse mundo. Esses 3 países queriam se opor a essa potência em ascensão, queriam barrar a ascensão da Alemanha e queriam se opor a um outro acordo que surge antes desse, que é o que a gente chama de Tríplice Aliança, que reúne a Alemanha, a Itália, que tinha recém-surgido, então se aproxima da Alemanha por acreditar que teria interesses muito parecidos com aqueles da Alemanha e que poderia tirar algum ganho dessas disputas que a Alemanha vinha empreendendo, havia se formado, então ela chega ali, e o Império Austro-Húngaro, que temia a Rússia, que tinha receio da Rússia e que queria se aproximar da Alemanha para poder fazer frente a esse império que estava ali na sua fronteira, que era a Rússia. Então, em 1882, é formado o que nós chamamos de Tríplice Aliança, um bloco geopolítico que reunia a Alemanha, Áustria-Hungria e Itália. E em oposição a esse bloco, a Inglaterra, a França e a Rússia, todas inimigas da Alemanha, mas também com questões que perpassavam a Áustria-Hungria, se unem para formar um outro bloco, uma frente em um acordo militar de defesa contra uma possível invasão desses povos, formando a Tríplice Entente. Repare que
A partir desse momento, embora a gente esteja falando de blocos geopolíticos, são blocos militares. Como eu disse para vocês, a palavra entente, ela significa acordo militar. É aqui que entra aquele militarismo que a gente já falou. É aqui que a gente começa a perceber que esses países estão olhando, esses estados estão olhando torto um para o outro, estão formando os seus blocos, e estão se armando até os dentes, mas ainda não há conflito, ainda não há guerra. Esse período entre a última década do século XIX, 1890, e o estopim da Guerra Mundial, o início da Guerra Mundial, em 1914, é o que nós chamamos de paz armada. Por que paz armada? Paz armada porque todos os países estavam se armando, sabiam da possibilidade iminente de um confronto, não tinham noção, conforme a gente começou falando na nossa última aula, que esse confronto seria de proporções como foi a Primeira Guerra Mundial. Não tinham noção de que ele envolveria o mundo como um todo, mas tinham noção da possibilidade de uma guerra entre um Estado e outro. Portanto, se eles têm a noção que essa guerra ela pode existir, esses países buscaram se armar, buscaram investir na indústria bélica, desenvolver armamento para poder fazer enfrentamento ao outro. Então é um período de relativa paz, de prosperidade, de crescimento, em que as relações elas caminham para a afirmação de uma indústria, de um desenvolvimento, de um progresso, mas ao mesmo tempo ter passado por essa corrida armamentícia, por esse desenvolvimento da indústria bélica dentro desses estados. Então a paz armada é justamente esse momento que é imediatamente anterior à Primeira Guerra Mundial, onde não há guerra ainda, e esses países buscam se armar para que, se um possível confronto existisse, eles pudessem resistir a ele. Correto? Então aqui a gente tem essas três alianças que a gente falou, a Tríplice Aliança, Itália, Alemanha e Áustria-Hungria, versus a Tríplice Entente, França, Grã-Bretanha e Império Russo. Quando que a guerra começa? Voltemos ao nosso esqueminha. Lembre que eu falei para vocês que a Sérvia era inimiga do Império Austro-Húngaro. Em 1914, mais precisamente em 28 de junho de 1914, o príncipe herdeiro do Império Austro-Húngaro, o arquiduque Francisco Ferdinando, ele vai com a sua esposa fazer uma visita diplomática à região da Sérvia, na região da Bósnia, na cidade de Sarajevo. A Bósnia, se a gente pegar aqui no mapinha, a região da Bósnia fica aqui, ó, próxima à Sérvia. Ele vai, então, numa visita à Bósnia, em Sarajevo, fazer uma aproximação, tentar tratativas econômicas, acordos diplomáticos naquela região, e todo mundo avisa ele para tomar cuidado na rua. Só que ele vai desfilar em carro público na rua, e no momento em que ele estava desfilando com a sua esposa, chega um cara e dá-lhe um tiro na cabeça. A mulher dele olha para o lado, vê o marido morrendo e leva um tiro também. Então, no dia 28 de junho de 1914, morre na região de Sarajevo, da Bósnia, o príncipe Francisco Ferdinando e a sua esposa. As investigações da morte do Francisco Ferdinando, do assassinato do Francisco Ferdinando, duram um mês, exatamente um mês. No dia 28 de julho de 1914, as investigações levam os austríacos a reconhecerem que, a concluírem que o criminoso o assassino era um indivíduo ligado a uma organização chamada Mão Negra. A Mão Negra era uma organização paramilitar formada por jovens sérvios, por jovens aí em torno dos seus 20 anos, que tinham interesse na formação dessa grande Sérvia, dessa grande pátria eslava.
como era uma organização que lutava por esses interesses políticos de formação dessa grande nação sérvia, os austríacos entenderam que esse jovem da Mão Negra, esse jovem dessa organização, ele agiu movido por interesses e por comando do governo sérvio, que tinha interesses na morte do príncipe, para que a Áustria-Hungria não formasse com a Bósnia nenhum acordo e não estendesse ainda mais o seu domínio sobre a região austríaca. Então, o que acontece? Quando o Império Austro-Húngaro chega a essa conclusão da ligação desse jovem da Mão Negra com a morte do príncipe herdeiro austro-húngaro, o Império Austro-Húngaro declara guerra à Sérvia. Repare que a guerra começa aqui, no dia 28 de julho de 1914, quando o Império Austro-Húngaro declara guerra à Sérvia. E aí os outros países começam a entrar na guerra quase que como um dominó. Os acontecimentos vão se seguindo. No dia 1º de agosto de 1914, a Alemanha declara guerra à Rússia. Por que a Alemanha declara guerra à Rússia? Porque quando o Império Austro-Húngaro declarou guerra à Sérvia, a Rússia declarou apoio à Sérvia. Lembra que a Rússia tinha interesse na região dos Balcãs. Então a Rússia apoia a Sérvia. Se a Rússia apoiou a Sérvia, a Alemanha, que já tinha divergências com a Rússia e tinha interesse também na região dos Balcãs, mas que tinha interesses nessa aliança com o Império Austro-Húngaro, fala, já que a Rússia apoiou a Sérvia, eu apoio o Império Austro-Húngaro. Então a Alemanha, em 1º de agosto de 1914, declara guerra à Rússia. Quando a Alemanha declara guerra à Rússia, entra em ação o Acordo da Tríplice Entente. A Alemanha declarou guerra à Rússia. Se a Rússia é amiga da França, a França, desejando retomar o controle sobre a Alsácia e Lorena, vê aí uma oportunidade e declara guerra também à Alemanha. Quando a Rússia declara, a França declara guerra à Alemanha em 3 de agosto de 1914, o Império Otomano apoia a Alemanha. Por quê? Porque o Império Otomano também tinha interesses na construção daquela ferrovia que ligava Berlim e Bagdá e tinha receio de uma possibilidade do Império Russo se expandir sobre essa região mais ao Oriente. Então, se a gente voltar no mapinha, aqui, olha, o Império Russo declarou apoio à Sérvia, a Alemanha ao Império Austro-Húngaro. A França declara guerra à Alemanha, então automaticamente apoia o Império Russo. O Império Otomano, que tinha medo de uma expansão do Império Russo para cima do seu poder aqui, declara apoio à Austro-Hungria e à Alemanha. Repare que todos os países começam a entrar em guerra. Dias depois, a Inglaterra, pelo tratado da Tríplice Entente, também declara guerra à Alemanha. O Japão, que tinha interesses em bases militares e bases e territórios que a Alemanha dominava na China, declara guerra à Alemanha também e entra na guerra. A Itália, quando viu que a confusão estava se tornando gigantesca, estava ficando grande, ela sai de fininho e fala, não quero participar disso aqui não. E 2 anos depois, ou quase 2 anos depois, 1 ano e meio depois, ela acaba indo para o lado da Itália, da Inglaterra e da França. Por quê? Porque a Inglaterra e França promete aos italianos alguns ganhos, algumas recompensas no final da guerra, no final do conflito. E para poder ter acesso mais fácil ao Império Austro-Húngaro e à Alemanha, então, fazem esse acordo com a Itália, e a Itália entra ao lado da Tríplice Entente. Então a Itália, que estava a princípio ao lado da Alemanha, se mantém neutra, não entra na confusão, fica a Alemanha, Império Austro-Húngaro e Império Otomano contra, do outro lado,
a França, a Inglaterra, a Rússia e a região da Sérvia. Então, a princípio, a história ela vai se delinear desse formato. A gente tem essas duas frentes de batalha se formando. Tríplice Aliança versus Tríplice Entente, sendo que a morte do Francisco Ferdinando é só o estopim, aquilo que aconteceu, é o evento que desencadeou todos esses conflitos, mas eram conflitos que já vinham sendo gestados desde a formação da Alemanha, desde dessa quebra desse desequilíbrio europeu em meados do século XIX. Então esse clima belicoso, esse clima de confusão que já vinha se delineando desde 1870, ele encontra aqui um motivo para poder explodir em uma grande guerra, em um grande conflito, e as disputas elas tomam o mundo como um todo. Correto? Chegamos então à primeira fase do conflito. A Primeira Guerra Mundial ela teve três grandes fases. A primeira fase, que é uma fase curta da guerra, que durou praticamente aí, 2 meses, entre julho de 1914 até meados ali de outubro, início de novembro de 1914, que é a primeira fase, o primeiro momento da guerra e é onde morre muita gente. Porque é o momento em que as frentes de batalha estão ainda em deslocamento, estão ainda armando as suas zonas de atuação. Depois a gente tem uma longa fase da guerra que dura 3 anos, que é a famosa Guerra de Trincheiras, que é uma guerra longa, cansativa, que também causa muitas mortes, mas é uma guerra marcada muito mais por uma morosidade, por uma longa duração. E a terceira fase da guerra, que marca os anos de 1917 e 18, que é o final da guerra, que é um enfrentamento que aí já conta com outras tecnologias que deram uma outra dinâmica para o conflito. A primeira fase da guerra ela se baseou no que nós chamamos de plano Skiliefin. O plano Skiliefin, e aí eu estou falando aqui de uma estratégia de guerra traçada pela Alemanha, que já vinha sendo pensada desde o ano de 1904, então reparem que a Alemanha já estava pensando em uma invasão, em uma grande guerra, em um grande conflito. Desde 1904, esse plano ele foi pensado pela alta cúpula do Estado alemão, que várias vezes colocava ali o mapa e colocava bonequinhos ali para representar essa guerra. Fazia como se fosse um joguete, uma brincadeira, para ver como que seria o processo. E a Alemanha estava, se a gente parar para pensar, se a gente voltar no nosso mapinha aqui, a Alemanha estava numa situação muito complicada, olha, porque ela tinha opositores de um lado e opositores do outro. Ela tinha a Rússia de um lado e a França e a Inglaterra do outro. Então os alemães estavam quase que no meio, num corredor, e poderiam sofrer com o ataque dos dois lados. Então essa era a preocupação que perpassava a Alemanha numa possível guerra. Então, esse plano Skiliefin ele visava evitar uma guerra muito intensa em 2 frentes, porque eles sabiam que a Alemanha não iria resistir. Então, o que previa o plano Skiliefin? Ele previa, primeiro, concentrar toda uma ação na parte ocidental. O plano Skiliefin propunha que os alemães fossem primeiro enfrentar os franceses. Estabeleceriam uma zona de defesa na região oriental, porque acreditavam que o exército russo era fraco e como o território russo era muito, muito grande, o deslocamento desses soldados enfraqueceria ainda mais os soldados, faria com que os soldados ficassem cansados, ficassem dispersos. Eles não acreditavam muito na força desse exército russo. Então eles iriam trabalhar com a defesa na parte oriental e iriam ter uma ação primeiro sobre a Bélgica, dominar a região da Bélgica e depois vencer a França. Então o plano Skiliefin propunha primeiro a luta contra a França e a Inglaterra no Ocidente, para só depois se fazer uma expansão rumo ao Oriente. Então o plano Skiliefin marcou os primeiros momentos dessa batalha. E logo depois ele foi abandonado porque não deu muito certo e a Rússia também saiu da guerra e tal. Então a guerra se tornou meio descontrolada
depois que ela inicia. Então essa primeira fase ela consiste no estabelecimento de posições desses exércitos para que vão se enfrentar. Como eu disse, o exército alemão nesse primeiro momento ele se coloca muito mais pro ocidente, invade a Bélgica, domina parte do território belga e vão rumo ali à França. E é um período marcado por muitas mortes, principalmente por conta da exposição, da alta exposição desses indivíduos, porque eles ainda não estão protegidos pelas trincheiras, e também por conta da invenção da metralhadora, que já começa a ser utilizada nesse primeiro momento. E a metralhadora, ela dá uma nova dinâmica à guerra. A Primeira Guerra Mundial começa com muita gente lutando com espada, cavalo ainda, em uma ideia de guerra que marca o período medieval e o período moderno. E já no início da guerra, a gente já tem uma nova dinâmica, porque a gente consegue perceber que as pessoas vão se distanciando. Porque antes, para você matar um indivíduo, você tinha que chegar do lado dele, para cortar a cabeça, para furar, para bater, para matar. De acordo com o que a gente tem o desenvolvimento da arma de fogo, principalmente da metralhadora, isso traz uma nova dinâmica porque distancia os indivíduos que estão na batalha. Então você consegue matar o outro à distância com a arma de fogo. E a metralhadora permitia que um indivíduo matasse vários ao mesmo tempo. Então a metralhadora ela traz uma nova dinâmica, um novo tempo para a guerra, e ela é a causadora da morte de muitas mortes durante essa primeira fase da Primeira Guerra Mundial. E como eu disse para vocês, essa primeira fase ela dura cerca de 2 meses. E depois a gente vai ter o início da segunda fase, que é uma fase mais longa, que inicia em 1914 e só termina em 1917. Mas esse é assunto para a nossa próxima aula, tá bom? Por agora eu agradeço a atenção de vocês. Mais uma vez digo para vocês para se dirigir lá à pasta de avaliações e fazer atividade referente à aula de hoje. E qualquer dúvida, estou lá no Meet para a gente poder conversar, debater um pouquinho a respeito da Primeira Guerra e de qualquer assunto que vocês queiram saber e eu possa responder, tá bom? Obrigado pela atenção e até a próxima.